Boa noite a todos. A gente fica muito feliz de tê-los aqui conosco, né? Para mais uma aprendizagem para todos nós, né? Para a gente conversar um pouquinho. E antes de iniciar, vou pedir a vocês que elevem seus pensamentos a Deus, pedindo a Deus que nos ilumine, abençoe nossas vidas, abençoe nosso entendimento aqui com as explicações, que todos possamos sair daqui melhores do que entramos, mais equilibrados, e que todo esse encontro seja um bálsamo para os nossos corações. Nós vamos iniciar com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, poder e a glória para todos sempre. Assim seja, graças a Deus. Bom, eu tenho feito com vocês um estudo do livro A Gênese de Allan Kardec. E hoje nós vamos para o capítulo 7, que ele fala do esboço geológico da Terra. O que será que é isso aqui? Esse esboço geológico da Terra, esse capítulo, ele faz a gente refletir um pouquinho numa situação assim. Eu devo acreditar em Adão e Eva, na questão da formação do mundo, em Adão e Eva, né? Que vocês sabem mais ou menos a historinha, né? Que Deus formou a Terra em 7 dias, então no primeiro dia criou os planetas, criou o Sol, aí no outro dia criou as águas, criou as plantas, cada dia ia criando uma coisa, os animais e tal. Depois criou o homem, que veio de Adão, e a mulher, que também veio da costela de Adão. Tá, isso é o que a Bíblia nos oferece, merece todo o nosso respeito, que a gente tem que entender que as escrituras da Bíblia, ela é feita de uma forma figurada. O que é uma linguagem figurada? Eu escrevo uma coisa querendo dizer outra, né? Então, isso é linguagem figurada. E a Bíblia nos traz isso. E uma outra situação, quem escreveu a Bíblia foram pessoas, né? E naquela época antiga, o que eles tinham de condições, eles colocaram ali. Por isso que eu falo, merecem todo o nosso respeito, porque é o que eles tinham. Isso foi feito muito lá atrás, eles pesquisaram documentos deixados por Paulo, por Pedro. Então vão juntando documentação, vão tentando montar um texto em situações antiquíssimas. Então, o que eles escreveram é o que eles tinham condições de fazer naquela época, né? Então, a gente tem que parar para refletir nisso. Só que o que aconteceu? As coisas vão andando e as coisas vão se descobrindo. Então, com todo o respeito que a gente tem a tudo que eles fizeram, na questão da criação do planeta Terra, a Gênese, que é a história da nossa origem, aquele livro é a história da nossa origem. Então ela vem trazer para a gente o quê? Uma visão, tem algumas coisas próximas, vocês vão ver que tem algumas coisas próximas, mas mais ligada à geologia mesmo, mais ligada à parte mais científica, né? Uma vez eu caí numa situação, uma amiga minha falou, ou você acredita na Bíblia, em Adão e Eva, ou você acredita na ciência. Não é assim, eu acho que dá para juntar as coisas. Não é
uma coisa ou outra? Eu acho que é a mistura de tudo, né? Que a gente vai ver aqui que talvez de uma forma mais segurada, e também eles não tinham o estudo da geologia que se tem agora, né? Que aqui, olha, começa assim, que a geologia é uma ciência nascida no século XIX. Século XIX é 1800, não está tão longe. Então, é uma coisa até que razoavelmente próxima. E aí a geologia vai fazer o quê? Ela mostra a história da Terra. É o estudo da história da formação do planeta Terra, do solo, das rochas. Então, é a história toda escrita do planeta Terra. E ele fala o seguinte, que as camadas geológicas da Terra, elas mostram a sua própria história. Então, o que é essa camada geológica? Você imagina um bolo alto, você pega a faca e você corta. Você não tem as camadas do bolo? Né? No bolo de aniversário não tem. Você pega a faca, corta, você tem as camadinhas do bolo. A mesma coisa com a geologia do planeta Terra. Então, aquelas camadas do planeta, do solo, né? Vai mostrando a época e tudo o que aconteceu. Os estudiosos, os geólogos, os arqueólogos, que são os que estudam os fósseis e tal, eles conseguem saber pelas camadas do solo. Se você pegar uma faca e cortar um pedaço e abrir, eles conseguem perceber o que tinha ali. Planta de que época era, que animais que estão ali naquela composição. É uma coisa impressionante. Então, assim, não dá para a gente fugir muito disso. Não dá para eu viver, né, de fantasia. A gente, como eu digo, a gente respeita, né? Porém, a gente não pode viver de fantasia. A gente também tem que ver a parte que cabe à ciência, aos estudos. Então, nós vamos ter aqui os períodos geológicos. Acho que vocês estudaram isso na escola, o pessoal que cursou aí, né, o ensino médio, o fundamental. Nós temos, assim, a história do planeta Terra, desde sua formação até o presente, é composto em eras. Então, nós vamos ter a primeira era pré-cambriana, depois paleozoica, depois mesozoica e cenozoica. Eu acho que alguém aqui já ouviu falar desses nomes. Não são os nomes meio feios, mas eu acho que vocês já ouviram falar, né? E aí, o que acontece? Antes de entrar nessas eras, vocês já ouviram falar de um fenômeno chamado também, acho que na escola se aprendeu, Big Bang. O que é o Big Bang? É a teoria de expansão do universo. Então, foi uma explosão muito grande que teve no universo. Com as mãozinhas que vocês já aprenderam de quem que é, né? Então, é uma bola de fogo enorme que explodiu. E quando ela explodiu, voaram, né? Várias bolas de fogo. E essas bolas de fogo se condensaram, ou seja, ficaram duras, firmes, e formaram vários planetas, entre eles o planeta Terra. Então, o planeta Terra vem dessa explosão do Big Bang. Então, essa condensação é quando... como que daria para explicar isso? Porque é uma bola de fogo. Então, é uma bola de fogo que depois ela vai apagar esse fogo vai se apagando e vai ficando dura, que nem, por exemplo, assim, sabe a argila que você faz alguma coisa e endurece? Ou a massa de cimento, que você pode moldar alguma coisa, se você deixar ali, vai ficando firme. É mais ou menos essa a ideia, certo? Então, com essa explosão, vamos ter essa condensação, esse endurecimento dessa matéria que era um fogo, né? E aí começa então o desenvolvimento do planeta Terra. Então, vem as eras. O que são essas eras? É como se fossem marcas de tempo para cada coisa que aconteceu no planeta. Então, o que começa? Então,
A primeira coisa assim que começa a surgir são os vegetais, depois vem animais, vem tudo numa sequência, as águas, tudo numa sequência bem tranquila, devagar. E existem grandes quantidades de fósseis, de vegetais e animais dentro dessas camadas que mostram essas eras. Vocês sabem o que seria fóssil? Alguém aqui já ouviu falar? Ó, pode falar. Exatamente, são os ossos de animais, né? Você também encontra utensílios usados por povos antigos, né? Esses fósseis também, às vezes restos de planta, mas mais animais mesmo. Então assim, nós vamos ter ossadas de animais. Ai, não acredito que existiu dinossauro. Tem a ossada lá do animal? Difícil, né? A USP tem um museu que tem montados. Então, como não dá para acreditar, fica difícil. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês, né? Que talvez as pessoas que escreveram, com aquelas ideias do Adão e Eva, aquilo tudo do paraíso e tal, não tinham condições também de esclarecer essa parte devido à época que eles estavam, mas as coisas foram sendo mostradas depois, né? Então, a gente tem que entender isso. E quem consegue perceber tudo isso, estudar isso aí, são os chamados arqueólogos, que eles que descobrem esses fósseis, eles sabem que animais que é pelas ossadas, pelos dentes. Pelo dente de um animal, eles sabem mais ou menos já que tipo de animal que é. Pela arcada dentária, eles conseguem perceber. Então, normalmente, eles acham dentes, crânios, formas de esqueleto, escamas, porque tinham peixes também, ou próprios animais que tinham escamas também, né? Então, e assim, é dito aqui que os animais terrestres, eles têm uma organização física que os estudiosos conseguem perceber muito bem quando são animais mesmo, mamíferos, tal, animais, e são diferentes dos aquáticos. Eles conseguem perceber com grande facilidade quando é um animal que não é aquático e um que é aquático. Então, tem tudo isso. Tem uma quantidade enorme de peixes e moluscos que fazem parte desses fósseis e que colaboraram para a organização da geologia do planeta, né, dessas camadas todas, porque eles foram massacrados com os terremotos, porque o planeta Terra, como estava em processo de formação, o que acontecia? Tinha muito terremoto constantemente, vulcão trabalhando, e isso, o que vai fazendo? Vai destruindo coisas, né? Vai caindo montanhas, caindo as coisas, e os animais, as plantas vão sendo macetados, vão sendo achatados, que é o que forma a camada do solo e tudo isso. Esses cataclismas, né, que são toda essa convulsão aí do planeta, esse transtorno todo, já chegou a fazer desaparecer gerações inteiras de animais, de plantas, de tudo. Então, analisando-se as eras geológicas, é para saber, os estudiosos conseguem, inclusive, se eles pegarem um trecho do solo, se naquele local tinha mar, se naquele local tinha um rio, o que tinha naquele local, mais ou menos eles já conseguem dizer para a gente o que aparece ali. Bom, aí depois, então, o estado primitivo do globo mostrava que a cada 30 metros de profundidade, a temperatura vai aumentando muito do planeta Terra, e isso ainda acontece, que a gente tem vulcão ainda, né? Então, aquele magma, aquela coisa do fogo, aquela coisa ardente que está no planeta ainda está saindo.
Vocês já viram várias vezes na televisão vulcão entrando em erupção, né? Nós não estamos naquelas eras antigas, nós estamos agora e ainda continua. Então imagina naquele processo todo de transformação, o que aconteceu ali. Bom, aos poucos, agora nós vamos entrar num período primário, né? Que é o período de formação mais básico. O que acontece? A Terra se solidificou e ainda tem um pouco de fogo, ainda muitos vulcões explodindo e tal, mas está começando a acalmar a situação. Aí depois vai-se para o período de transição. O período de transição tenta se formar mais ou menos o solo já vai ficando melhor, mas ainda assim aparecem algumas coisas de magma, de fogo subindo, e o ar com gases muito tóxicos, muito horríveis, sem condições de vida. Então isso é bem no início, tá? Bom, aí devagar, né, as camadas vão se acalmando, começam a surgir algumas vidas orgânicas, principalmente começa a surgir a água e as vidas orgânicas na água. Então, bem aos poucos. E depois vegetais. Que tipo de vegetais que começam? Cogumelos, plantas herbáceas, que são plantas rasteiras, gramas, né? Graminhas, palmeiras e ervas. Então aí já começam já devagarzinho as coisas irem se moldando, devagar. Surgem os animais exclusivamente marinhos. Então os animais de grande porte e os animais que a gente conhece vêm bem depois. Então surgem os animais exclusivamente marinhos, que são os crustáceos, peixes que hoje não existem. Esses seres citados formam a decomposição e são responsáveis pelo carvão de pedra. O carvão também é formado de fósseis. Você tem o carvão vegetal, que é quando você queima, né, as madeiras, mas nós temos o carvão de pedra, que é formado de fósseis. Então, do achatamento e do massacre desses animais, dessas plantas, de tudo isso. Se vocês assistiram o filme Era do Gelo, que tem o Cid, que era uma gracinha, né? Vocês conseguirem fazer uma ligação, tem muito a ver com o que eu estou falando, muito a ver. Então aqui nós vamos entrar agora num período secundário, é um período em que as coisas começaram a se ajeitar. Então nós vamos ter assim, a formação das águas já estavam, aí vai vir uma vegetação mais equilibrada, uma vegetação não tão grande, a vegetação também ela vai vir mais equilibrada. Animais aquáticos e agora os anfíbios. Anfíbio é aquele que vive na água e que vive na terra. Jacaré, essa turma, né? Então eles vão vir. E a vida vegetal progride pouco a pouco na terra seca. Nascem novos peixes e cetáceos, baleias, botos, golfinhos. Então já vai começar a vir os animais, talvez até com aspecto um pouco diferente daquele que a gente conhece, mas eles já começam a aparecer. Répteis monstruosos, que aparecem grandes lagartos, que são os dinossauros, que vocês já viram em filmes. Então são eles. Agora falar que eles não existiram é aquilo que eu falo para vocês. Você tem o quê? Você tem ossada que mostra que eles existiram. O pessoal não está inventando. Que graça teria inventar um negócio desse? Nenhuma. Não tem que inventar. Ele tem o crânio do animal ali, né? Então realmente é mostrado para as pessoas que realmente isso existiu. Aí nós temos um outro período terciário. Então nós já estamos chegando mais perto de onde nós estamos.
Nesse período terciário, vai ter realmente muitas modificações do planeta Terra e nós vamos ter uma coisa, a formação dos continentes. A formação dos continentes. Vocês já pegaram o globo terrestre? Vocês já viram que os continentes se encaixam perfeitamente aqui nem um quebra-cabeça? Vocês já pararam para pensar nisso? Faz o que eu estou falando, dá uma olhadinha. Pega o globo, olha os continentes. América, América do Norte, Sul, Europa, Ásia, Austrália, né, Oceania. E aí você vai montando. Parece... um encaixa no outro perfeitamente. O que aconteceu nessa época? O afastamento desses pedaços de terra. Se afastou tudo. Então, o que aconteceu? Nós vamos ter a formação dos continentes. Então, nós já estamos num outro processo. E agora aparecem, além dessa formação dos continentes, os animais terrestres, que não tinham, né? A gente ia ter os grandões, né? Os dinossauros tal, e agora aqui já vai começar, eles já vão vir num porte menor e já são terrestres. E o último período que a gente tem é o período diluviano, que teve grandes cataclismas destruindo muitos seres vivos, que eu acho que é a hora que morre a grande maioria desses dinossauros, desses animais aí todos. As águas foram arremessadas dos seus leitos, invadiram continentes, arrastando terras e rochedos. Então, o planeta em constante transformação, em constante mudança, né? Os novos depósitos que elas formavam são designados pelo nome de terrenos diluvianos. Nesse período, os polos, então nós temos Polo Norte, Polo Sul, né, começam a cobrir-se de gelo e as geleiras nas montanhas. Então o planeta já vai tomando um ritmo que a gente conhece hoje. Já, tudo isso aqui você já tem conhecimento. Período pós-diluviano. Esse período que vem depois, aparece o nascimento do homem. Né, o nascimento do homem. E pelos estudos do Espiritismo, o homem não veio do macaco, ele foi uma criação divina mesmo. Ele era assim muito rudimentar, feio, muito feio. Então assim, muito grosseirão, né, um aspecto muito esquisito. E aí assim como animais e tudo mais, nós também, a fisionomia humana foi melhorando aos poucos. Né? Então, o ser humano, ele pode ter algumas semelhanças e tal, mas ele foi uma criação à parte. Estou falando isso dos livros espíritas, tá? Não foi exatamente do macaco que veio o ser humano, tá certo? Então, ele surge nesse período pós-diluviano, onde o planeta agora já está pronto para ter vida. O ar mais puro, sem aqueles gases horrorosos, daqueles fogos todo, aquela coisa horrorosa. O solo consolidado, o solo organizado, bonitinho, que é o solo que nós temos hoje. Ar purificado, o sol brilhando em seu esplendor, essa coisa linda que a gente tem aí. A terra se povoa de animais menos selvagens e mais sociáveis. E assim, né, o homem aparece nessa fase que também encontraram ossada dos homens primitivos, que não é exatamente igual a nossa, é um pouquinho diferente ainda. Então, o que acontece? O ser humano, ele também passou por um processo evolutivo, físico, assim como os animais. Então, assim, os animais, se você assistiu Era do Gelo, tal, dá para você perceber que os animais são próximos ao que tinha lá, mas já, assim, mais bonitinhos, menos cruéis, menos, né? Já são mais direcionados ao que nós temos hoje, certo? Aí dá bem para a gente fazer uma análise. E aí, o que a gente para pensar com tudo isso, né?
que a gente discutiu aqui. Falaram para a gente que o mundo foi criado em 7 dias. Na verdade, foram séculos e séculos e milhões de séculos, né? Milênios. Então, o que acontece? Não foi em 7 dias e descansou no 7º dia. Eles não descansam. A espiritualidade não tem final de semana e não emenda feriado, ainda bem que senão a gente está perdido, né? Quem quer ajudar a gente, não é verdade? Né? Então, eles não têm isso. Então, não teve essa de descansar no 7º dia, não é nada disso. Então, nós percebemos o quê? Que nós tivemos eras, períodos, né? Que foram colocados para a gente como dias, e não são dias. Mas foram períodos que criou a água, aí depois veio os vegetais, e aí depois vieram os peixes, e depois vieram os animais, e foi indo nessa sequência a formação do nosso planeta. Então há uma certa ligação. Agora, Adão e Eva, eles são representantes de povos, povo adâmico. Então, o que acontece? São povos, eles representam a imagem de povos. Porque, não foi, Adão casou com a Eva, aí tiveram 2 filhos, Caim e Abel, um matou o outro, não sobrou ninguém, morreu o pai e a mãe, pronto, acabou. Aí, da onde apareceu todo esse povo que está aqui? Será que só tinha Adão e Eva mesmo aqui? Não, gente. Então, eles são representantes de povos, certo? Representam os povos, e a cobra lá, aquela história toda, representa a maldade humana, tudo isso. Por isso que eu falo para vocês, é respeitável. Foi escrito de uma forma metafórica, de uma forma figurada? Foi, mas está mostrando para a gente algumas coisas, o que a gente precisa saber, estudar melhor para entender melhor. Posso dispensar? Não preciso dispensar o que está lá. É só somar com isso aqui. A gente faz uma somatória, né? Por isso que a gente fala, espiritismo o que é? Ciência, filosofia e religião. Ciência porque, olha aqui, eu estou falando de geologia. Estamos filosofando? Estamos pensando. A hora que a gente começa a fazer questionamentos e começa a pensar, a gente... isso é filosofia, é a hora que eu começo a perguntar os porquês. Não só aceitar o que me passam, mas perguntar os porquês, né? Então, na verdade, a gente tem que respeitar o que a Bíblia mostra para você e fazer a somatória disso aqui que os cientistas, arqueólogos e tal fizeram. Não dá para desprezar esse trabalho que eles fizeram. Então, a gente tem que fazer o quê? Uma somatória. Entender que em vez de uma semana, o nosso planeta foi criado em milênios. Então, só que um pouco de cada vez e tudo se acertando e se acomodando de acordo com os preceitos divinos, né? E uma coisa assim, né, que a gente vê, isso tudo é um trabalho de espiritualidade. Né? Como eu já falei aqui para vocês, o governador do planeta Terra é Jesus. E ele que comandou toda essa criação, e ele e a equipe dele que criaram esses animais, vegetais, todos eles, a parte toda dos cientistas de lá, que fizeram todo esse planeta junto com Jesus Cristo. Então, ao trabalho deles, né? E aí o ser humano, que precisava tanto estar melhor, né? Respeitar mais os animais, respeitar mais a floresta, respeitar tudo isso aqui, é a coisa mais linda. Hoje a gente vinha vindo na estrada, uma lua maravilhosa. Quem que fez aquilo, gente? E não dá para respeitar um pouco, né? Respeitar a criação, respeitar tudo isso, respeitar Deus, respeitar seu semelhante. É muito triste, né? A gente espera que haja uma melhora, uma mudança nisso. Devagarzinho vai, né? Mas poderia ser mais fácil se as pessoas tivessem um pouco mais de amor no coração, um pouco mais de Deus no coração, para que as coisas possam ser melhores, para a gente poder ter um mundo melhor. Não é verdade?
mas vamos ter fé que a gente vai conseguir ainda, né? Em algum momento aí a gente vai conseguir. E, como eu falo sempre, vocês que estão aqui, vocês estão dando uma chance para vocês também, e eu também, todos nós que estamos aqui, para dar um passo acima, para a gente também começar a fazer a nossa reforma íntima, a nossa melhora espiritual, para levar aí fora coisas melhores para as pessoas, para a gente ter um mundo melhor, não é verdade? Por isso que eu agradeço muito a presença de vocês aqui, é muito importante isso, que todos vocês vão levar um pouco de luz aí fora, a hora que você sair daquele portão, para tanta gente que você convive no trabalho, em casa, enfim, amigos, seja onde for, você está levando um foco de luz para tantas pessoas que estão precisando enxergar um pouquinho mais, né? Melhorar um pouquinho mais aqui, e vocês todos aqui, vocês podem fazer isso, eu tenho certeza disso. É muito importante a presença de vocês, a gente tem que sempre trabalhar para que a gente possa ter um mundo melhor, não é verdade? Bom, a nossa hora está encerrando e vamos fazer uma oração de encerramento agora. Espero que o que eu passei aqui vocês possam ter aproveitado, que é sempre bom a gente parar para analisar isso tudo, né? Que o que está sendo passado para você são espíritos de luz através de Allan Kardec, que é aquele livro A Gênese, né? E que possa ser muito útil para vocês, para ir entendendo, observando as coisas que estão à nossa volta, tá bom? Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, esquecendo todos os nossos problemas agora. Vamos nos ligar a Deus, que as suas bênçãos, a sua luz santa e bendita desça sobre todos nós aqui presentes. Que todos nós tenhamos o merecimento da cura. Se você tem algum problema de saúde, peça a Deus nesse momento. Mentalize, peça a Deus o merecimento da sua cura, ou de pessoas que você sabe que estão precisando, dos nossos irmãos que estão nos hospitais. Pedimos, Senhor, a corrente médica, que leve a cura a esses nossos irmãos, aonde quer que se encontrem. Que Deus abençoe os nossos lares, que os seus anjos de luz vão até as nossas casas, os nossos lares, retirando todas as energias negativas, levando luz, levando paz a todos os integrantes da família, do lar, em nome de Deus. O nosso local de trabalho seja abençoado por Deus. Mentalize seu local de trabalho, as pessoas com quem você trabalha, com quem você convive. Peça a Deus nesse momento que a luz santa e bendita do Senhor adentre as portas do seu trabalho, dos nossos trabalhos, levando a paz, a compreensão e também o encaminhamento de irmãos necessitados para a luz de Deus. E que essa energia maravilhosa, essa luz santa e bendita que está aqui nessa casa, abençoada por Jesus, possa nos fortalecer, nos amparar, nos guiar nos caminhos pedregosos de nossa vida. Que não percamos a fé, a esperança, jamais. Sempre de mão dadas com Jesus, na sua glória divina, na sua glória santa e divina, e a sua luz ampare a todos nós. Encerramos agora com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, assim seja, graças a Deus. Que todos vocês tenham um excelente retorno aos seus lares, com muita proteção, e que Deus abençoe todos vocês, a presença, e ilumine todos os seus caminhos. Boa noite. Obrigada, viu? Obrigada.